Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O PT está no poder central há quase 12 anos. Situação similar ao PSDB aqui no estado. Os dois lados querem carimbar o passaporte por mais 4 anos e ainda tomar, respectivamente, a posição do adversário. Em Minas, os tucanos tentam montar uma chapa forte. Jogou a rede até no PMDB, em tese aliado estratégico dos petistas. A legenda planeja tirar daqui uma forte dianteira para sustentar a candidatura do senador Aécio Neves à presidência da República. Um dos principais estrategistas tucanos é o convidado de cena política, o governador Antônio Anastasia. A mídia algumas vezes trabalha com estereótipos. Um técnico, mesmo atuando na política, vira tecnocrata. Não é o caso de Antônio Anastasia. Advogado especializado em direito administrativo, sem nenhum favor, ele transpôs há muito as águas da atuação técnica, graças à sensibilidade e senso políticos reconhecidos até por adversários. Em Minas, Anastasia exerceu os cargos de secretário adjunto de Planejamento, ocupou as secretarias de Cultura, Administração, Planejamento e Defesa Social e a presidência da Fundação João Pinheiro. No governo federal, foi secretário executivo dos Ministérios do Trabalho e da Justiça, também ministro interino do Trabalho, e é governador de Minas reeleito. Para debater com o governador Antônio Anastasia, Cena Política convidou jornalistas representativos de Belo Horizonte: Ricardo Galupo, diretor de jornalismo do Hoje em Dia; Carla Clift, editora de política de O Tempo; Berta Macarru, cientista política e jornalista do estado de Minas; e Denise Mota, editora de conteúdo do Grupo VB, revista Viver Brasil. Agradecendo a sua presença, governador, e dos companheiros jornalistas, né? Muito obrigado pela sua presença. E já indo para o debate, o senhor faz amanhã um anúncio que deverá ser da sua desincompatibilização. Eu queria te fazer uma pergunta, mas primeiro colocar esse adendo. Se o senhor puder até adiantar esse anúncio hoje, eu ficaria grato. Mas eu disse ali que o PSDB quer e tenta montar uma chapa forte aqui em Minas. Essa chapa forte já tem o candidato ao governo, o ex-ministro Pimenta da Veiga. Tem o governador Antônio Anastasia, que deve disputar o Senado. E a vice, que estaria para o presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Pinheiro. Mas hoje a gente tem o PMDB na mesa de negociação. A vice pode ficar para o PMDB? São duas perguntas. Primeiro, a do seu anúncio, e essa do PMDB na mesa de negociação. Muito obrigado, Barroso. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos os telespectadores, agradecer o convite de estar aqui no Cena Política, cumprimentá-los, saudar aqui as editoras, os editores dos principais veículos de comunicação da área política de Minas Gerais. É um prazer esse debate. Mas, meu caro Barroso, amanhã faremos esse anúncio, né? Vamos deixar o anúncio para amanhã e vamos nos concentrar aqui na entrevista hoje, cada assunto a seu tempo. Agora, a sua segunda indagação, é natural, até pela abertura do programa, quando você coloca, que os partidos pretendem implementar os seus projetos. Todos os partidos têm a sua plataforma, têm a sua ideologia, têm os seus programas, e para isso é fundamental vencer as eleições. E para vencer as eleições, em todos os níveis, nós temos de ter bons candidatos e boas ideias. O PSDB vem realizando em Minas Gerais já há muitos anos bons governos. Com o governador Aécio, nós demos a continuidade. Nós temos o governo federal há muitos anos com o PT, o presidente Fernando Henrique foi presidente 8 anos, alguns anos atrás, então é natural que o PSDB queira assumir a presidência e também é natural que a oposição aqui queira também o governo do Estado. Isso faz parte da democracia, ninguém pode ter qualquer resistência ou achar que isso não faz parte do jogo democrático. Nós temos que estar acostumados às eleições. Agora, eu acredito, não é, que nós teremos chances eleitorais fortíssimas, tanto ao nível federal, com o senador Aécio Neves, candidato do PSDB a presidente da República, como com o ex-ministro Pimenta da Veiga aqui em Minas Gerais como candidato ao governo. A composição da chapa, ela não se faz de modo isolado, não é da vontade de um ou de dois. Nós temos uma frente que será em Minas Gerais, me parece, de mais de 20 partidos. Será, inclusive, maior do que aquela que me sustentou na minha eleição em 2010. E nós fazemos isso ouvindo. Eu realizei
reuniões políticas este ano com os presidentes de todos esses partidos, conversamos muito, até afunilarmos o nome do Pimenta da Veia como candidato ao governo. Agora, para a composição da candidatura a vice e ao Senado, também nós vamos repetir esse processo, ouvir, discutir bastante, isso é que é muito importante. O que é a política, né? O que é o parlamento também? É conversar, falar, trocar ideias e temos, como você disse e disse corretamente, uma chapa forte no sentido de ter não só pessoas com trajetórias idôneas, trajetórias de pessoas preparadas, mas substancialmente com conteúdo para apresentar ao eleitor. Mas, governador, só insistindo nisso, que essa rebelião do blocão no Congresso, na Câmara dos Deputados, e comandado naturalmente pelo PMDB, aproxima mais o PMDB aqui em Minas do PSDB, tirando ele da seara do PT, que parecia natural? As conversas vão seguindo. O PMDB é um partido muito importante, foi o partido do nosso adversário aqui em 2010, mas naquele momento, isso é sabido de todos, nós tivemos o apoio de muitas lideranças do PMDB, muitos prefeitos, parlamentares do PMDB, de maneira ostensiva, apoiar a nossa candidatura. Nós sabemos que o PMDB, por ser um partido até muito grande, os cientistas políticos estão aqui, os jornalistas, os especialistas, muito mais do que eu, sabem que ele é um partido que muitas vezes não tem uma unidade mais precisa, então determinados segmentos do partido têm uma posição, os diretórios estaduais têm posições distintas, nós sabemos disso, verificamos nesse momento, ao nível nacional, diretórios como, por exemplo, de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, da Bahia, que tem uma posição de dificuldade em relação ao governo federal, e é natural que o PSDB, nesse momento, que tem um candidato forte, com muita possibilidade de vitória, que é o nosso senador Aécio, presidente da República, conversa com o PMDB em todo o Brasil. Isso faz parte do jogo e é claro que quanto mais apoio nós tivermos, melhor será. Governador, o senhor vai ocupar algum papel na candidatura do senador Aécio ou vai cuidar apenas da própria candidatura ao Senado? Primeiro, ainda não há candidatura ao Senado até esse momento. O senador Aécio me convidou e eu aceitei participar também da coordenação do programa de governo, que é uma área que eu já atuei em outras oportunidades. Mas o senhor será o coordenador, né? Sim, eu não serei sozinho, né? Na verdade, a campanha presidencial é distinta da campanha ao governo estadual. É uma campanha muito mais robusta, muito mais complexa, com um número muito maior de pessoas e especialistas. Né? Então, nós teremos várias pessoas incumbidas e eu serei uma pessoa que vou ajudar, acho que tem ideias e tenho até em relação ao senador, reciprocamente, muita confiança, muita lealdade e, sobretudo, muita amizade. E eu tenho por isso uma grande admiração. O Aécio foi um grande governador e eu sou uma testemunha próxima do que aconteceu, que eu tive a oportunidade de estar ao lado dele durante todo o período e testemunho, de fato, o seu empenho e a sua dedicação. E nós avançamos muito em Minas Gerais. Eu acho que o Brasil está no momento de precisar de fazer algumas modificações. Aliás, eu participei do Fórum Econômico de Davos no início desse ano, na Suíça, e lá eu pude constatar aquilo que até as pedras já percebem, que há necessidade de mudanças no Brasil. O Brasil perdeu o momento da confiança internacional. Então, acho que a possibilidade de mudança, que aliás é o sentimento atual do povo brasileiro constatado nas pesquisas, é de fato de uma mudança nacional. E eu acho que o senador, no momento que a campanha começar, que as pessoas passarem a ficar mais atentas a quem são os candidatos, teremos eleições esse ano, as possibilidades crescem muito. Governador, o senador Aécio Neves ainda vai compor a sua chapa. Qual é a possibilidade para um vice? Vocês pensam talvez um vice de São Paulo para, enfim, tentar atrair o Estado? Como é que vocês pensam a chapa nacional do PSDB? Eu só cumprimentando, e entrou um nome aí na possibilidade de vice, que parece até uma surpresa, que é o de Fernando Henrique Cardoso, né? Foi essa especulação. Pessoalmente, não acredito, não acredito muito, mas o Fernando Henrique é um nome, não é, que sobrenata, como se diz, na minha opinião, a política nacional. Mas a questão do vice, ela tem basicamente sempre dois componentes. O vice, ou ele tem uma questão de origem regional, por estados, não é aberto a lembrar o estado de São Paulo, que é o que tem o maior eleitorado, eleitorado correspondente a mais de 20% do eleitorado brasileiro está em São Paulo, ou um componente, vamos dizer assim, em razão da origem da pessoa. Mas a pessoa, se é um sindicalista, se é uma pessoa ligada às artes, se é uma pessoa ligada ao movimento social, etc. Então, essa definição ocorrerá. Eu ainda não noto no PSDB, no nosso partido,
pressa nessa definição. Até porque o próprio senador Aécio, que tem grande habilidade política, juntamente com o comando nacional do partido, tem feito conversas, conversas regionais, para a composição dos palanques regionais, e isso vai desaguar no momento oportuno em um candidato a vice que vai somar muito. É claro que o Estado de São Paulo vai ter uma participação fundamental, porque, como todos sabem, será a primeira eleição presidencial desde a redemocratização que nós não teremos um candidato oriundo do Estado de São Paulo, que faça política no Estado de São Paulo, num partido grande, num partido com mais possibilidade de vitória eleitoral. Então, acho que São Paulo, de fato, é algo a ser tratado com muito carinho. E no caso do PSDB, o PSDB administra, governa São Paulo há 20 anos. E eu tenho a impressão que o governador Geraldo Alckmin será reeleito, então serão ainda mais 4 anos. Então nós temos lá uma base muito forte. O PSDB é muito forte no estado de São Paulo, tem a presença do presidente Fernando Henrique, tem a presença do ex-governador senador José Serra, que é uma grande liderança política também, e outros tantos nomes. Então eu acho que São Paulo deve ter uma atenção especial. Agora o nome do vice vai ser definido oportunamente. Para governador, o senhor me permite fazer uma observação? O senhor está falando da forma como as composições são feitas. Para além do regionalismo, das questões regionais e do perfil do próprio candidato, o que a gente percebe é que os partidos é que são definidores, as alianças é que são definidoras. Nesse momento, o quadro atual, o PT, apesar da crise com o PMDB, mas ainda tem ali uma proximidade e uma tentativa de manutenção da atual aliança. Hoje, qual seria o partido preferencial, seria o partido que seria o parceiro ideal para o PSDB, tanto em âmbito nacional como aqui? Porque o que a gente percebe é que os parceiros naturais, eles são das duas bases, Como que vai resolver isso nacionalmente? Por exemplo, PP, PTB, PDT, são partidos que estão nas duas bases. O senhor não acredita que o PSDB, em âmbito nacional, está um pouco, digamos assim, sem parceria? Não acredito, Carla, porque na realidade, veja bem, nós temos hoje partidos que já gravitam na oposição. Não vamos definir ainda quem está do lado de quem. Quem está na oposição hoje ao governo federal? O PSDB, o PPS, o Democrata, o PSB, o PV, são partidos que não compõem o governo federal. Então, e outros partidos menores que também têm uma posição, vamos dizer assim, de não adesão ao projeto de reeleição da presidente. Então, eu acho que nesse universo é que vão ser discutidos quais serão os perfis. A essa altura, é muito difícil definir quem é o candidato. E até, eventualmente, sob o ponto de vista eleitoral, os partidos que fazem a composição podem identificar o seguinte: não, por ponto de vista de ganhar a eleição, até uma chapa, como se diz, pura, uma chapa puro sangue dos dois candidatos do mesmo partido. Isso não é uma coisa fora de propósito. Pode ocorrer, não é agora. Claro, vai depender muito dessas conversas. O importante é termos a viabilidade eleitoral. Aí que está o tema que é o mais relevante. Em que ponto estão essas conversas, governador? A gente, enfim, o calendário está avançando e essa definição, quanto mais cedo... Não, a do vice não, porque a do vice tem que ser agora. É o contrário. Muitas vezes o nome do vice surge, nós vemos a experiência na história política brasileira, muitas vezes o nome do vice surge mesmo mais ao final, quando as composições estão se encerrando, até para não fechar uma porta, porque no momento que você escolhe um vice, você definiu, então você fechou aquela porta. Então você deixa ao nível nacional, nós volto a dizer, nós temos aquelas questões que são de ordem regional, não é, e ver onde pode haver uma dissidência, onde pode haver uma posição específica de origem até social, que você pode identificar ali, eventualmente, um perfil de um vice adequado. Então, a indicação do vice, normalmente, deve se deixar, pelo menos ao meu juízo, e assim tem mostrado a nossa história, mais para adiante. Qual critério deve prevalecer? O regional, o de origem? Esse feeling, essa sintonia fina, Ricardo, é que só pode ser definida, de fato, no momento oportuno, porque... Qual que é a pretensão, qual que é a grande questão do vice? Primeiro, o vice é uma pessoa que deve colaborar com as questões eleitorais, que deve trazer um patrimônio eleitoral. Segundo, colaborar na campanha, com ideias, etc., com a sua própria trajetória. E ser também uma pessoa que vai somar no governo, porque o vice é o sucessor imediato. Quantos vices já não assumiram a presidência, o governo do Estado, a prefeitura? Então, o vice é uma pessoa também que tem uma certa identidade com o candidato. Muito bem, cena política, debatendo as eleições em Minas e no país, com o governador Antônio Anastasia
que deverá sair candidato ao Senado e pode ser o coordenador do programa do senador Aécio Neves na disputa da presidência. Voltamos já já.